Segundo Hardy-Weinberg, as frequências gênicas e genotípicas numa população em equilíbrio genético ou população pamítica tendem a se manter constantes sem alterações ao longo das gerações. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, aula sobre genética de populações, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Genética de populações, vamos entender hoje como funciona o mecanismo de Hardy-Weinberg. Primeira coisa importante é quem foram o professor Billy Paul, Hardy e Weinberg. Harold Hardy, 1877 a 1947, ele era um matemático. Aqui está a foto dele na época, tá certo ou não? E Weinberg, 1862 a 1937, ele era médico. Tá aqui também a foto dele para você, né? Foto da época, claro. Eles trabalharam de modo independente, tá certo? Daí esse hífen, Hardy-Weinberg. Quando você estuda estrutura de mosaico fluido de membrana plasmática, está escrito lá. A estrutura ela foi desenhada, ela foi organizada por Singer e Nicholson. Singer e Nicholson, ok? Porque eles trabalharam juntos. Hardy-Weinberg não, eles chegaram à mesma teoria, eles chegaram à mesma ideia quanto à distribuição dos genes e a distribuição dos genótipos numa população, mas de modo independente. Mas ambos receberam o prêmio Nobel por essa descoberta, beleza? Muito bem, Hardy-Weinberg. Equilíbrio de Hardy-Weinberg, como é que funciona? Primeira coisa, numa população em equilíbrio, tá? População em equilíbrio genético é o que ele denomina de população pamítica. As frequências dos alelos e dos genótipos se mantêm constantes ao longo das gerações. Professor, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é o seguinte: vamos imaginar numa cidade de 1 milhão de habitantes, tá certo? Se resolve fazer, então, teste para grupos sanguíneos quanto ao fator RH. Você sabe que, quanto ao fator RH, quanto ao sistema de classificação RH, existem dois tipos sanguíneos. O indivíduo é RH+, o indivíduo é RH-. O caráter RH+, é dominante e o caráter RH negativo é recessivo. O sistema de grupos sanguíneos, a herança de grupos sanguíneos RH, é uma herança mendeliana simples, onde você tem um gene dominante Rzão, que condiciona o caráter RH+, e um gene recessivo Rzinho, que condiciona o caráter RH-. Tendo, portanto, 3 genótipos. O indivíduo, quanto ao RH positivo, ele pode ser RH+, Rzão, ou RH+, heterozigoto, Rzinho. O indivíduo RH negativo, por ser um caráter recessivo, será sempre Rzinho. Então nós temos os genes Rzinho e os genótipos Rzinho, Rzinho. E isso é válido para qualquer característica mendeliana simples. Caso de monohibridismo, que você analisar, sempre será assim. Então, o que esses caras querem dizer com isso? Se essa população de 1 milhão de habitantes ou de 2 milhões, não interessa quantos, se ela estiver em equilíbrio genético quanto aos genes e os genótipos, tá certo? Nessa população, quanto ao fator RH, essas frequências elas não irão se alterar. Por exemplo, chega-se lá, uma cidade, digamos, 1 milhão de habitantes, faz a tipagem de sangue para o fator RH e se descobre que 80% da população é de RH+, e 20% da população é de RH-. 500 anos mais tarde, se faz o mesmo levantamento de novo e a frequência de indivíduos RH+, será de 80% e a frequência de indivíduos RH- será de 20%. O que é que você diz? A população está em equilíbrio genético, a população ela é pamítica. E nessa situação, as frequências dos genes Rzão e Rzinho e a frequência dos genótipos Rzão,
Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho não se alteraram na população ao longo de 500 anos. Ok? Beleza? Vamos entender melhor como funciona? Vamos lá. Primeiro, o que é uma população pamítica? O que é uma população em equilíbrio genético, professor? Para que uma população esteja em equilíbrio genético e possa ser endossada pelo mecanismo de Haag-Weinberg, é necessário que você tenha que ela seja como? Primeiro, uma população infinitamente grande. As populações na natureza, que são sistemas abertos, existem populações que são infinitamente grandes. Tá certo ou não? Populações, digamos, numa região de 200 mil indivíduos, 300 mil indivíduos, 1 milhão de indivíduos. Não é difícil encontrar na natureza populações infinitamente grandes. Agora, os cruzamentos que ocorrem entre os indivíduos envolvidos nessa população são cruzamentos ao acaso. Entendido? Isso não vale, por exemplo, para a fazenda do senhor Tião. Por que, Billy Paul? Porque ele tem 500 mil cabeças de gado lá na fazenda, mas ele controla a reprodução desses animais. Ele escolhe o touro e a vaca que vão cruzar. Então, nesse caso, os cruzamentos na fazenda do senhor Tião não estão acontecendo ao acaso. Eles estão sendo manipulados através de mecanismos preferenciais reprodutivos, inseminação artificial, seja lá qual é o artifício que Tião utiliza para controlar a reprodução das variedades de gado que ele tem disponível, tá, lá na sua fazenda. Beleza? A população, mas populações infinitamente grandes e com cruzamentos ao acaso são comuns na natureza. Agora, essas populações, tá, estejam no meio ambiente num processo de ausência de mutações, ausência de seleção natural e ausência de migrações, isso aí não tem. Ok? As populações no meio ambiente estão sujeitas a sofrerem mutações. As populações no meio ambiente, devido a essas mutações, estão sujeitas a mecanismos de seleção natural. Seleção natural feita pelo meio ambiente. Tá? Estamos falando aqui agora de Charles Darwin, Alfred Russel Wallace. Ausência de migrações, entrada e saída de indivíduos na população, imigração, entrada, imigração, saída. As populações dentro da natureza, que são sistemas abertos, elas estão o tempo todo, constantemente, suscetíveis a mutações, a sofrer processos de seleção natural e ocorrendo migrações de indivíduos. Ah, professor, então o senhor está dizendo que não existe população pamítica, não existe população em equilíbrio genético? Provavelmente não. Então, professor, as frequências não se mantêm constantes ao longo das gerações, as frequências se alteram ao longo das gerações. Absolutamente correto. Elas podem alterar para mais, elas podem alterar para menos. Mas isso funciona como um indicativo evolutivo super importante e super interessante. Por quê, professor? Porque se a frequência hoje, na atualidade, de RH positivo na nossa população, exemplo, é 80% e RH negativo é 20%, daqui a 500 anos deu 87% de RH positivo contra 13% de RH negativo, houve alteração. RH negativo a frequência alterou para menos, RH positivo a frequência alterou para mais. O caráter RH+ está evoluindo nessa população, o caráter RH- está involuindo nessa população. Entendido? Então, existe uma aplicação extremamente importante, de modo que você pode mensurar caracteres genéticos que estão evoluindo dentro de uma população ou não. Entendido? Mas, em termos de prova, em termos de Enem, em termos de vestibulares, a gente vai ver exemplos aqui. As questões envolvem sempre populações pamíticas, populações em equilíbrio genético. Vejamos aqui a seguinte situação para você entender o que eu quero dizer. Eu tenho aqui uma amostra de indivíduos. Você observe que existem indivíduos nessa população que são homozigotos dominantes, heterozigotos e indivíduos homozigotos recessivos. Ok? São os 3 genótipos que existem em qualquer caractere de monohibridismo, herança mendeliana simples. Tá? E você tem o quê? O gene azão na população e tem o gene azinho. E aí é o seguinte, quantos indivíduos eu tenho na nossa amostragem aqui, na nossa população? Se você contar, você vai encontrar 10.
10 indivíduos, cada um indivíduo é um genótipo, porque o indivíduo recebe um gene do pai e um gene da mãe, então você tem 20 genes. 10 indivíduos é a mesma coisa que 20 genes. Aí eu pergunto para você, qual é a frequência do gene dominante azão nessa população? Ó, muito simples. Qual é a frequência do gene dominante azão? Vamos chamar essa frequência de P. P é a frequência do gene dominante azão. Quantos genes dominantes eu tenho? Eu tenho 6. Okay? Você contando aqui, você encontra 6 genes. Dividido pelo número total de genes, que é 20, me dá uma frequência de 0,3 ou 30%. Nessa nossa população da amostra que nós demos aqui para você, tá? A frequência do gene dominante azão nessa população é 30%. Quanto é a frequência do gene azinho? Não precisa nem fazer conta. Tá? As frequências totais têm que somar 100%, não é lógico? Mas, vamos lá. A frequência do alelo recessivo azinho, vamos chamar essa frequência de Q, ok? Será, ó, se eu tenho 6 dominantes, são 20 no total, eu tenho 14 recessivos. Dividido por 20 dá 0,7, 70%. Somando tudo, você tem aqui frequência de 100%. Então, a frequência do gene azão nessa nossa população é de 0,3, a frequência do gene recessivo nessa nossa população é de 0,7. A partir daí, o que eu posso fazer? Vamos lá. A equação que é utilizada para cálculos em equilíbrios de Hardy-Weinberg é essa daqui, P mais Q, onde P refere-se à frequência de um gene dominante azão qualquer, Q a frequência de um gene recessivo azinho qualquer. E a soma de P mais Q tem que dar igual a 1 ou 100%, concorda ou não? 0,3 mais 0,7 é 1, 70 mais 30 é 100. Então a soma de P mais Q tem que dar igual a 1. Desenvolvendo o binômio P mais Q ao quadrado, você vai ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e claro, a soma de tudo tem que dar igual a 1. Aí, convenção. P refere-se à frequência de um gene dominante azão qualquer, Q refere-se à frequência do alelo recessivo azinho qualquer, P ao quadrado é a frequência do genótipo dominante azão-azão, 2pq é a frequência do genótipo recessivo azinho-azinho, e Q ao quadrado é a frequência do genótipo, 2pq é a frequência do genótipo heterozigoto azão-azinho, e Q ao quadrado é a frequência do genótipo recessivo azinho-azinho. Beleza? Baseado nisso, sabendo-se que a frequência do alelo dominante em nossa amostragem é de 0,3 e a frequência do alelo recessivo é 0,7, quanto é a frequência de indivíduos de genótipo dominante homozigoto azão-azão em nossa população? É dado por P ao quadrado. Quanto é P? P é 0,3. Sendo assim, 0,3 ao quadrado me dá 0,09 ou 9%. Professor, então quer dizer que numa população onde a frequência do gene dominante azão é 0,3, a frequência de indivíduos com genótipo homozigoto dominante é 9%? Sim. Com a frequência de indivíduos heterozigotos, tá? Você tem o valor de P, que é 0,3, e tem o valor de Q, que é 0,7. Então vai ficar como? Vai ficar 2, que é da fórmula, que multiplica 0,3 vezes 0,7. Multiplicando 0,3 por 0,7, você resolve primeiro o parêntese, depois multiplica pelo que está fora do parêntese, 0,3 vezes 0,7 dá 0,21, vezes 2 dá 0,42. 42% de indivíduos na nossa amostragem correspondem a indivíduos heterozigotos azão-azinho. Professor, e os homozigotos recessivos? É dado por Q ao quadrado. Quem é Q? Q é 0,7. Então, se você colocar nas contas, 0,7 ao quadrado igual a 0,49, 49%. Olha lá, se você somar 0,09 com 0,42 e 0,49 dá 1. Se você somar 9% com 42%, 49% dá 100. Ok? A soma de P mais Q sempre dá igual a 1. A soma de P2 mais 2pq mais Q2 sempre dá igual a 1. Importância evolutiva. Na prática, ele nos ajuda a perceber se uma população se encontra ou não em equilíbrio genético
chamando a atenção para os possíveis fatores evolutivos que estão atuando em termos de fórmula se o caráter que você estiver analisando nas contas, quando você joga os valores na equação, se der maior que 1, evolução. Se der menor que 1, involução. Só que isso não é questionado, colocado em termos de prova. Professor, como aparece Hardt-Weinberg em prova? Que foi questão, Hardt-Weinberg foi questão de 2020 do Enem. Enem 2020, fazia tempo que não caía, caiu uma questão de Hardt-Weinberg. No material, na descrição do vídeo, a questão está lá para você resolver. Tá certo ou não? Tá aprendendo? Deixe seu like, ative o sininho e não esqueça de ir na descrição do vídeo, pegar o biomap da aula e pegar o bioese da aula, a lista de exercício gabaritada, claro, para você exercitar o conteúdo aprendido. Mas professor, como isso cai em prova? Exemplo 1. A frequência do gene para o albinismo numa população é de 0,2. Qual o percentual de indivíduos albinos nessa população? O grande tchan aí, ok? O grande mimimi, quando você pega uma questão como essa, é você saber, em termos de fórmula, o que ele está dando na questão e o que ele está pedindo para você resolver. Tá certo? Então ele diz assim, a frequência do gene para o albinismo numa população é 0,2. Aí eu pergunto para você, esse 0,2 aí é um valor referente a P, referente a Q, referente a Q ao quadrado, 2PQ, ou P ao quadrado, 2PQ ou Q ao quadrado? Pronto, isso você tem que saber. Tá certo? Como é a fórmula, professor? A fórmula está aqui, ó. P mais Q igual a 1, onde P2 mais 2PQ mais Q2 igual a 1. P é a frequência do gene dominante azão, Q a frequência do alelo recessivo azinho, P2 a frequência do genótipo dominante azão-azão, 2PQ a frequência do heterozigoto azão-azinho e Q2 a frequência do par de alelo recessivo azinho-azinho. Aqui, como ele disse, a frequência do gene para o albinismo, nós sabemos que o caráter albinismo é recessivo, tá? E ele deu a frequência do gene azinho, que condiciona o caráter albinismo. Então, esse 0,2 aqui, na verdade, é o valor de Q. É a frequência do gene para o albinismo 0,2, então o valor de Q é 0,2. Entendido? Certo ou não? Aí presta atenção. Se Q é 0,2, se eu perguntar para você quanto é P? P é 0,8. Não precisa nem fazer conta. Por quê, professor? A soma de P mais Q não tem que dar igual a 1? Então, se eu achei Q é 0,2, P é 0,8. Entendido? Mas o que é que ele quer que você calcule? Ele quer que você calcule o percentual de indivíduos albinos. Albino é azão-azão, é azão-azinho ou é azinho-azinho? É azinho-azinho. Então ele está pedindo para você calcular Q ao quadrado. Quem é Q? É 0,2. Né? Indivíduos albinos possuem genótipo azinho-azinho. Sendo assim, a frequência de indivíduos albinos da população será dada por Q ao quadrado. 0,2 ao quadrado é igual a 0,04, ou seja, 4%. Numa população, seja ela a quantidade de indivíduos que forem, certo ou não? Se a frequência do alelo recessivo para o albinismo for 0,2, então 4% dessa população será de indivíduos albinos. Aí vamos imaginar uma cidade com 1 milhão de habitantes. Frequência do gene para o albinismo 0,2. Quantas pessoas nessa população são albinas? 4% de 1 milhão dá quanto isso? Dá 40 mil pessoas. É 40 mil ou 4 mil? Agora eu me enrolei. Entendido? Certo ou não? Então você consegue calcular frequências de indivíduos, tudo o que você quiser, aplicando o Hardt-Weinberg. Beleza? Exemplo 2. A frequência de indivíduos RH negativo numa população é de 36%. Qual a frequência de indivíduos RH+, heterozigotos nessa população? Ora, frequência de indivíduos RH negativo é 36%. O que foi que ele deu para você? A frequência de indivíduos RH+, heterozigotos, o que é que ele está pedindo para você calcular? Aí vamos lá, está aqui a fórmula de novo, os genótipos e os genes. E aí, olha só, frequência de indivíduos RH- numa população é 36%. Indivíduos RH negativo, eles são Rzinho, Rzinho. Caráter RH negativo é recessivo. Ele deu para você na questão o valor Q ao quadrado. Q ao quadrado é a frequência do genótipo azinho. No nosso caso, RH negativo é a frequência de Rzinho, é 36% ou 0,36.
Ok? Muito bem, então Q2 é 0,36. O que ele está pedindo para você calcular? Ele está pedindo para você calcular 2pq. Por quê? Ele pediu qual a frequência de indivíduos RH+, heterozigotos. Genótipo heterozigoto é dado por 2pq. Só que você precisa saber quem é o valor de P e quem é o valor de Q, para você fazer as contas. Todo valor que você tem é o valor de Q ao quadrado, que é 0,36. Ora, com Q ao quadrado, eu chego ao valor de Q, concorda? Se Q ao quadrado é 0,36, então Q é raiz de 0,36. A raiz de 0,36 é 0,6. E aí, se Q é 0,6, sendo assim P é 0,4, porque a soma de P mais Q tem que dar igual a 1. Entendido, sim ou não? Deixe seu like. Agora que eu tenho o valor de Q e tenho o valor de P, é só substituir. Vai ficar 2 que multiplica 0,4, que multiplica 0,6. 6 vezes 4 é 0,24, vezes 2 é 0,48. 48% da nossa população, então, será de indivíduos RH+, heterozigotos. Tá aprendendo? Deixe seu like e ative o sininho. Questão 3. Entre os 10 mil candidatos ao Enem da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Eu sou do Rio Grande do Norte, de Natal, tá certo? Estou fazendo a aula daqui, por isso que eu coloquei essa questão chamando a atenção da Universidade Federal do nosso estado. Aí, 1.600 indivíduos eram canhotos. Quantos indivíduos são destros homozigotos dominantes nessa população? Pronto. E agora, professor, como é que resolve? Olha só, tá aqui a formulazinha. Muito bem. 1.600 indivíduos da população de 10 mil candidatos eram canhotos. Tá? O caráter canhoto é um caráter dominante ou recessivo? Quando você olha para cá, você percebe que o caráter canhoto é recessivo, até porque ele pede para você calcular indivíduos destros homozigotos dominantes nessa população. Então ele disse que destro é um caráter dominante, consequentemente canhoto é um caráter recessivo. Então ele deu o valor de quem? Esses 1.600 é o valor de quem, professor? É o valor de Q ao quadrado. Certinho ou não? Então, olha só, ele está dizendo para você que azinho é o genótipo do indivíduo canhoto, que é o genótipo recessivo. Foi dado na questão o valor de Q2 de 0,16 ou 16%. Professor, não entendi. Por que 16%? 1.600 de 10 mil, se você fizer as contas aí, corresponde a 16% desses 10 mil, que é a sua população total. Agora eu tenho o valor de Q2, que é 0,16. Tá? Ele quer que você calcule quantos indivíduos são destros homozigotos dominantes, isso é dado por P ao quadrado. P ao quadrado é o genótipo dominante azão. Ok? Certinho? Quanto é, então, P ao quadrado? Quanto é P ao quadrado? Eu tenho o valor de Q, que é 0,16 aqui. Ó. Tá? Aí é o seguinte, quanto é Q? Q vai ser raiz de 0,16, Q é 0,4. Então, P é 0,6. Entendido? É só eu pegar agora e colocar aqui, ó, 0,6 ao quadrado dá 0,36 ou 36%. 36% dos indivíduos dessa nossa população, referente aos 10 mil candidatos do Enem da UFRN, tá certo? Corresponde a indivíduos destros homozigotos. Ou seja, são 3.600 indivíduos. Não é? 36% de 10 mil, 3.600 indivíduos. Quanto é o número de indivíduos heterozigotos, professor? O número de indivíduos heterozigotos é dado por 2pq. Então eu multiplico aqui, olha só, 2pq é 2 que multiplica 0,6, que multiplica 0,4, dá 0,48 ou 48%, ou seja, 4.800 indivíduos são heterozigotos, destros heterozigotos. Se você somar 1.600 com 3.600 com 4.800, você chega a 10.000, que é 100% da população. Entendido? Show de bola? Não é simples? Muito bem. Então vamos lá. Exemplo 4. A frequência dos genes para os grupos sanguíneos ABO numa população são IA é 0,4, IB é 0,4, Izinho é 0,2. Qual o percentual de indivíduos dos grupos sanguíneos AB e O nessa população? Ora, você sabe que indivíduo de grupo sanguíneo AB ele tem genótipo IA e IB. E indivíduo do grupo sanguíneo O é um caráter recessivo, ele tem genótipo Izinho. E aí, o que é que você faz? Vamos lá. AB é genótipo em heterozigose, sendo dado por 2pq. Concorda ou não?
O é genótipo recessivo, sendo dado por Q ao quadrado. As frequências gênicas já foram dadas na questão. Ele já deu as frequências gênicas aqui, concorda ou não? O resto é contas. Para eu calcular 2pq, é só eu pegar 2 que multiplica 0,4, que é a frequência do gene A, multiplica 0,4, que é a frequência do gene B, 32%. Q2, sendo assim, temos Q2, né? A frequência do genezinho é 0,2, 0,2 ao quadrado dá 0,04, 4%. Então, 32% numa população onde a frequência do gene IA para grupo sanguíneo ABO é 0,4, a frequência do gene B é 0,4 e a frequência do genezinho é 0,2, a frequência de indivíduos de grupo AB será de 32% e de grupo O será de 4%. Beleza? Vamos para a questão 5? Vamos lá. A frequência do gene LM, que condiciona grupo sanguíneo M, numa população é 4 vezes maior que a frequência do gene LN, que condiciona grupo sanguíneo M nessa população. Pergunta-se, qual é o percentual de casamento entre indivíduos do grupo sanguíneo MN com indivíduos do grupo sanguíneo N nesta população? Professor, complicou pra caramba. Tem que complicar um pouco. Mas é simples. Olha só, é uma questão de matemática básica. Essa questão está aqui em homenagem ao meu amigo professor Roberto Silvestre, do Amo Medicina, que é a escola que nós damos aula aqui em Natal. A Roberto Silvestre ele é proprietário do Amo Medicina. Quando você vier ao Rio Grande do Norte, vier a Natal, conheça o Amo Medicina. Tá? Nós tivemos mais ou menos uns 10 aprovados em Medicina esse ano. Então, em homenagem a Roberto Silvestre, que é professor de Física e Matemática, fizemos essa questão aqui para ele. Tá certo ou não? Já que ele tem um curso muito bom de matemática básica que ele dá para todos os alunos da escola. Vamos lá? Vamos lá, professor. Tá aqui a fórmulazinha, entendido? E aqui o que é que você tem? Ele diz para você que a frequência de LM é igual a 4 vezes LM, concorda ou não? LM 4 vezes LM. Não foi isso que ele disse? Porque ele disse que a frequência do gene LM é 4 vezes maior que a frequência do gene LM. Agora preste atenção. Considerando que LM nós vamos chamar de P e LN nós vamos chamar de Q, e a soma de P mais Q é igual a 1, eu posso então dizer que P é igual a 4Q? Sim. Não é isso? Ó, LM é P, LN é Q, então ele está dizendo que P é igual a 4Q. Concorda ou não? Então, 4Q mais Q tem que ser igual a 1. Não é isso? Que a soma de P mais Q tem que estar igual a 1. Quanto é P? P é 4Q, mais quem? Mais Q, tá aqui, tem que dar igual a 1. Sendo assim, fica o quê? 5Q igual a 1. Quanto é Q? Q é 1/5, corresponde a 0,2. 0,2 é a frequência do gene LM. Quanto é a frequência do gene LM, que corresponde a P? É 0,8. A soma de P mais Q tem que dar igual a 1. Mas o que é que ele quer que você faça agora? O percentual de casamento entre indivíduos do grupo sanguíneo MN com indivíduos do grupo sanguíneo N nessa população. Percentual de casamento. Ora, eu preciso saber qual é a frequência de indivíduos MN na população e qual é a frequência de indivíduos N na população. Ok? Qual a frequência de indivíduos MN na população? MN, o indivíduo é de genótipo LM, LN. Grupo N, o genótipo é LM, LN. Ora, LM, LN, a frequência é dada por 2pq e LM, LN, a frequência é dada por Q ao quadrado, ó, genótipo homozigoto. E nós chamamos LN de Q. Ora, fazendo as contas, 2pq, entendido ou não, vai ficar 0,8 vezes 0,2 vezes 2 dá 0,32, tá ok? E a Q ao quadrado, 0,2 ao quadrado dá 0,04. Eu tenho aqui agora a frequência de indivíduos LM, LN e a frequência de indivíduos LN, LN. Qual é o percentual de casamento, professor? O percentual de casamento será 0,32, que é a frequência de indivíduos do grupo MN na população, multiplicado por 0,04, que é a frequência de indivíduos LN, LN na população.
Isso dá 0,0128 vezes 100, transformando em percentual. Então, o percentual de casamento aí será de 1,28%. Beleza? Questão muito bonita, questão muito show, entendido? Vamos então para a questão de número 6, a última questão. Logo após, pegue a lista de exercício e pratique. Universidade Federal do Triângulo Mineiro 2015 colocou assim: a síndrome de Expoan, doença degenerativa que atinge os moradores de Serrinha dos Pintos, no sertão do Rio Grande do Norte, o estado onde eu resido, foi descrita por pesquisadores do Centro de Estudo do Genoma Humano e do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo em 2005. A síndrome é determinada por um alelo autossômico recessivo que na população local de 4.000 pessoas, 22 delas são afetadas. Aparece com uma frequência de 0,075. Supondo que, para a característica em questão, a população apresenta-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, espera-se que dentre os 4.000 moradores da cidade, 22 deles sejam heterozigotos, 3.000 heterozigotos, ou seja, quantos são heterozigotos? É isso que ele quer saber. Você já sabe que para calcular a frequência de heterozigotos é dado por 2pq. Aí vamos lá. Traduzindo agora. Continua aqui a nossa fórmulazinha, sempre nos acompanhando. E aí temos o quê? População total, 4.000 pessoas. Frequência do gene recessivo ele já deu, 0,075, que é o valor de Q. Entendido ou não? Então, quanto é P? Sabemos que a soma de P mais Q tem que dar igual a 1. Então, se eu pegar 1 menos 0,075, eu encontro o valor de P, que é 0,925. O resto é contas. Qual é a frequência de indivíduos heterozigotos? Que é dado por 2pq. Vai ficar 2 que multiplica 0,925 vezes 0,075. Isso dá 0,13875. Você multiplicando vezes 100, você encontra 13,875% da população, que você jogando em cima de 4.000 pessoas, isso vai te dar um resultado de 555 pessoas, letra E. Beleza? Vá na descrição do vídeo, pegue a lista de exercício, tem umas 20 e poucas questões para você resolver sobre mecanismos de Hardy-Weinberg e fique fera no assunto. Aprendeu? Inscreva-se no canal, baixe também o Biomap da aula. Bons estudos e espero você na próxima aula, muito em breve. Até lá, tchau!